Bem, nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela foi idealizada muito antes de acontecer. Então é importante que eu ressalte para vocês aqui agora os antecedentes desta semana. Inspirados nas vanguardas europeias, os intelectuais e escritores brasileiros foram participando de alguns eventos, os quais puderam incentivar, influenciar a organização desta semana. Então, inicialmente eu gostaria de dizer que a Semana de Arte Moderna, ela queria colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda europeia, demonstrando rompimento com a tradição secular e a influência estrangeira. Pregava também a tomada de consciência da realidade brasileira e buscava inspiração e modelo em motivos nacionais. Mas vamos aos antecedentes que vocês têm aí. Então, em 1911, Oswald de Andrade e Emílio de Menezes fundam a revista O Pirralho. 1912, Oswald de Andrade retorna da Europa trazendo novidades do verso livre, isto influenciado pelo futurismo italiano e pela poesia de Paul Fort. Em 1913, o pintor russo Lazar Segal faz uma exposição de pintura expressionista. Não houve muita repercussão nessa exposição. Em 1914, a pintora Anita Malfatti regressa da Europa, onde desde 1911 estudava pintura expressionista, isso em Berlim. 1915, Ronald Carvalho e Luiz de Montalvor participam da revista Luz Brasileira Orfeu. Esta revista dá início ao modernismo em Portugal. E aí nós temos vários acontecimentos em 1917. Então, Mário de Andrade publica o livro de poesias Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, se influenciado ali pela Primeira Guerra Mundial. Manuel Bandeira publica Cinza das Horas. Menotti del Picchia publica Juca Mulato. Mário de Andrade e Oswald de Andrade se conhecem. E ocorre o fato mais importante, então, é a exposição da Anita Malfatti em 1917. Essa exposição, ela causa bastante polêmica, porque ela faz uma exposição de pintura expressionista e o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, então eles participam dessa exposição. Mas o mais interessante é que o Monteiro Lobato escreve uma crítica no jornal perguntando se essa exposição era fruto da paranoia ou da mistificação. Aí, então, em 1922, ocorre a semana propriamente dita. Então, ela ocorre no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Então, nós vamos observar que antes disso, da realização da semana, já havia uma certa propaganda, né? Então, em janeiro de 22, o Correio Paulistano noticia a organização da semana. E durante os primeiros dias de fevereiro, várias notícias circulavam em torno dessa semana que ocorreria. Então, essa semana ocorre como já falei, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. 1922, por que 1922? 1922 comemorava-se o centenário da independência do Brasil, da independência política.
O que se pretendia era agora uma independência cultural. Então, nós vamos ter 3 noites de espetáculos. Na primeira noite, nós vamos ter a abertura, né, da semana com uma conferência proferida pelo Graça Aranha, que seria o que era então a arte moderna, mais ou menos nesse sentido, foi a conferência do Graça Aranha. Na música nós tivemos o Hernani Braga. O Hernani Braga faz uma música debochando da música de Chopin, o que causa uma certa intranquilidade nos organizadores, nas pessoas, e inclusive na Guiomar Novaes, que seria a segunda compositora, música que iria se apresentar no festival. Ela não queria mais porque ela não gostou do que o Hernani Braga fez. Na segunda noite, nós vamos ter, então, Ronald Carvalho declamando ali os sapos do Manuel Bandeira, né? Então, enfunando os papos, saem da penumbras aos pulos os sapos. Vocês podem ver esta poesia na apostila de vocês. Então, e apresenta-se, depois de muita insistência, apresenta-se a Guiomar Novaes no piano, no concerto da Guiomar Novaes. Então, também nós vamos ter né, uma surpresa da plateia que não entende muito bem, né, vai ficando preocupada com aquele tipo de apresentação, porque era completamente diferente da literatura parnasiana, que seguia regras, que buscava uma linguagem muito formal, uma perfeição formal também. E isso, então, a plateia, ela vaia, late, mia, enfim, há uma loucura nesse festival. E vamos ter, na terceira e última noite, vamos ter a apresentação de Villa Lobos. Também a apresentação de uma conferência do Menotti del Picchia, né, contendo textos do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. E, mais loucura ainda, a plateia vai ao delírio, né, porque os textos, depois nós vamos ver esses textos do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, como eles são completamente diferentes do que vinha sendo sido feito até então. E ainda aí, para gravar ainda mais nessa noite do dia 17 de fevereiro, vocês podem observar, esses são os cartazes da semana que eu estou apresentando para vocês. Então, o Villa Lobos vai se apresentar, o Villa Lobos, o grande compositor Villa Lobos. E Villa Lobos vai de fraque e de chinelos. E isso, a plateia pensa que ele faz isso para afrontá-la, então a plateia vai à loucura, né? Com miados, latidos, vaias. E, na verdade, ele vai dessa forma porque ele estava com um calo arruinado no pé. Então, por isso ele vai desta forma. Então, isso foi a Semana de Arte Moderna. Prestem bastante atenção, leiam, vocês podem acompanhar na apostila, há mais informações a respeito.